Essa é a primeira parte de um depoimento nosso aqui para a Pós-TV DHNet. Bem, gente, meu nome é Hugo Manso Júnior. Muitas pessoas não sabem que eu tenho Júnior no nome. Nasci em Natal, no finalzinho de 59. Sou de setembro de 59. Meu pai militar da aeronáutica e minha mãe também de Nova Cruz, os dois. Mamãe sempre mais em casa. Quando eu nasci, meu pai era da ativa e nós morávamos na rua Potengi, uma casa da aeronáutica. Mas logo em seguida, o meu avô, pai da minha mãe, compra uma casa na Hermes da Fonseca, 950, vizinho a Dona Inês Mota e em frente a Roberto de Oliveira Monte, e viveu a vida quase toda lá, de 60 até 88. Papai morou nessa casa com mamãe, minhas irmãs, e eu estava por ali até um certo tempo depois eu saí. Estudei 12 anos no Colégio Marista, fiz um curso de um ano, quando houve uma reforma do ensino médio em 72, nós fomos obrigados a fazer alguma coisa profissionalizante. E eu fiz um ano, à noite, na ETFERN, na época. Fiz o curso de auxiliar técnico em desenho de instalações elétricas. Tenho o diploma de auxiliar técnico. E foi um período bem legal. Eu fazia o primeiro ano do ensino médio no Colégio Marista, em 75, e fazia esse curso quando eu estava deixando de ser menino, virando rapaz, e estudando à noite. Com uma turma, era um movimento bem interessante. Lembro bem que na época nós saímos numa rural de Paulinho e Fernando, que Paulinho da Ação hoje, e Fernando era o irmão dele, que era o mais gordo, Paulinho Magrinho, que eram filhos do seu Paulo, que era da loja do Atleta, que eu era cliente deles lá por conta do negócio de esporte, a gente sempre fazia movimento lá com eles. E entro na universidade pelo vestibular de 1978. Mas antes tinha feito política estudantil do Marista. Não. Não, muito nem pouco, tanto. Muito pouco. Pensei que sim. Muito pouco. Quase nada. Quem fazia política estudantil na minha sala era Werner Ximenes, que morreu recentemente, que foi do Centro Cívico. Eu não participava de esporte. Minha praia na infância... Era nadador? Eu era nadador. Dos bons, mas jogava tudo. No Marista nós tínhamos uma Olimpíada, e aí a gente jogava tudo. Eu participava de atletismo, de futebol, de handebol, de futsal. Na época você era Huguinho. Para muitos, eu era conhecido por Huguinho. A família e uma parte dos amigos. No colégio sempre foi Hugo. Apelidos tentaram colocar alguns, mas nenhum assim pegou de verdade. Júnior, ninguém nunca me chamou. E quando eu fico na fase adulta, todo mundo passa a me chamar de Hugo Manso. Aí eu fico com o nome igual do meu pai, que lá na frente vai dar alguns ruídos com ele, mas nada mais grave. Mas assim, do ponto de vista da política, do tema que nós estamos aqui, eu digo que minha vida começa em 78, quando eu entro na Universidade Federal. Eu entrei na universidade, eu estava bem na natação, e eu fui logo profissionalizado. Eu ganhei uma bolsa atleta, para se preparar para ir para os JUBs, Jogos Universitários Brasileiros. Eu tinha ido a 4 JEBs, Jogos Estudantis Brasileiros, por natação. Fui a Brasília 2 vezes, fui a Campinas e fui a Porto Alegre, nadar representando o Rio Grande do Norte. Na época tinha uma equipe boa e nós sempre disputávamos lá. Eu fui um pouco mais jovem do que Paulo de Tarso. Época de Eduardo Gato. Eduardo Gato também mais velho que eu. Chaguinha mais velho que eu. Mas tinham 2 Paulos, era Paulinho Teixeira, Paulo Dalhor, o filho de Dalhor, do técnico, e Paulo de Tarso, que professor da universidade, o cara da pesquisa aí, da consulta, que era um grande atleta da época. Mas era assim, em Natal, nessa época, tinham as famílias da natação. Então tinha a família, os filhos de Dalhor. Era uma galera. Paulinho era o mais conhecido, mas tinha as meninas também. Aí tinha os Guerra. Luiz Guerra, Eduardo Guerra, João Maria Guerra. E tinha uma irmã deles. E tinha os filhos de Chico Ribeiro, que era Zezé, Pistola, Pistolinha. Então, em algumas casas tinham 4, 5 atletas. E o Zaguiar, né? Aí tinha o Zaguiar era do basquete, né? Na natação era essa turma. E houve um racha. Quando eu estava entrando no América para nadar, com 12, 13 anos,
houve um racha entre essas famílias e uns saíram do América e foram treinar no Aeroclube. E aí criou-se uma rivalidade. Ficou a turma do América e no Aeroclube foram duas famílias, basicamente. Os Guerra e o Ciro de Chico Ribeiro. Era assim que eram conhecidos. Era Ribeiro, que Zezé era o grande campeão. Zezé chegou a ser campeão brasileiro numa Olimpíada do Exército, que houve. Ele foi muito premiado, morou um tempo no Rio de Janeiro. E no América ficou Paulinho de Tasso, Paulinho de Dalhô e os Mosca. Tinha outra família importante que era o Mosca, que morava ali pertinho do América. Carlos Estevão Mosca, Estevão, que era engenheiro da COSERN, e as irmãs. Então tinham as meninas e os meninos da natação. Lá em casa eu e minha irmã nadamos, alguns primos, e era um movimento muito intenso. Teve épocas na minha vida estudantil que eu nadava de manhã cedo, antes de ir para o colégio, tinha treino, ia para o colégio ao meio-dia, caía na piscina, e o treino forte era à tarde. Eram 3 jornadas de natação, era muito puxado. E aí, quando eu entro na universidade, vou logo sendo convidado para a equipe, e fomos para os Jogos Universitários de 78, no meio do ano, em Curitiba, um frio desgraçado, e a nossa equipe era o treinador, que era Zeca Vilar, e 2 atletas, porque precisava ter um índice. Você só ia para os Jogos Brasileiros se você tivesse pelo menos uma prova, você tinha que ter um tempo que estava catalogado lá como sendo um índice, um ponto de corte, digamos assim. E fomos eu e Eduardo Guerra. E a expectativa era a melhor possível, a gente estava super bem. Só que, quando chegamos lá, o frio proibitivo, nós passamos uma semana praticamente sem cair na água, e foi um desastre muito grande. Na época, quem era o bambambam da época era um cara chamado de Jean Madruga. E eu me lembro que eu nadei ao lado desse cara, e ele ficou, quando o juiz manda a gente para fazer o público, aos seus lugares, aí vai todo mundo, um frio desgraçado, e Jean ficou lá atrás, todo enrolado. E podia ficar longe, não podia ficar na frente, mas dali para trás, qualquer lugar você podia ficar. Quando o cara deu o tiro, Jean tirou a toalha, correu, pulou e ganhou a prova. Mas ele ficou o máximo que pôde aquecido, né? E ele mais experiente. E a gente foi para o frio e a gente ficava 1, 2 minutos com um frio muito intenso antes de cair na piscina, então era muito ruim para a gente. Então, quando na universidade, eu entro como estudante de engenharia mecânica, um curso novo, e atleta, e não tinha essa relação com a política de esquerda. Tinha uma noção das coisas, era um cara que gostava de ler. Entro na universidade para estudar, estudante de engenharia mecânica, a minha turma, o chamado pré do Colégio Marista, o pré de 77, foi um sucesso, 100% de aprovação, tem muitos médicos da minha turma, engenheiros, profissionais das diversas áreas, da psicologia. Aí fizemos o vestibular, todo mundo foi aprovado, a turma, muita gente foi para civil, para mecânica comigo, eu me lembro só de Estênio Petrovic, que fez mecânica comigo, mas o que é que acontece? No primeiro ano, tentando estudar engenharia mecânica, um curso muito fraco, novo, não tinha professores. A gente, nos 2 primeiros anos de engenharia, a gente faz o básico. O básico tinha, porque é matemática, física, química, que já vinha das outras engenharias. Mas a parte profissionalizante não tinha nada ainda estruturado, e aí a gente começa a pressionar. Nessa tentativa de cadê o torno mecânico? Cadê a oficina que não tem? Cadê os professores que não tem? A gente começa a pressionar na base do curso, e isso acaba crescendo, e a gente acaba batendo na porta do reitor, batendo na porta do diretor. O reitor com o qual eu entrei na atividade política já era Diógenes da Cunha Lima. Eu acho que no primeiro ano que eu estava na universidade não era Diógenes ainda. Mas Domingos, acho que era Domingos, eu acho que ainda era Domingos. Mas o que eu lembro bem, assim, já dos embates políticos, foi o professor Diógenes, que por ironia do destino era de Nova Cruz, conhecia meus pais e tem uns episódios interessantes com ele. Sempre muito artista. Sempre muito poeta, né? Diógenes era o grande mobilizador da direita. Da gente. Não, ele mobilizava o nosso movimento. Porque quando a gente não tinha nenhuma pauta, é importante ele fazia alguma coisa que gerava uma pauta. Aí a gente ia para cima. Então, quando vira 78, que foi o meu primeiro ano de universidade, para 79, eu já estou um pouco enfronhado nesse negócio de
de colegiado de curso, de não sei o que e tal. E aí vem pela primeira vez, na história recente da universidade, uma eleição direta. Porque reitor não tinha, diretor de centro não tinha, coordenador não tinha, DCE não tinha. Aí vem uma eleição para o DCE, já no segundo semestre de 79. Já estava saindo. Né? Segundo semestre de 79. E aí eu passo a conhecer pessoas outras que não eram apenas do curso de engenharia mecânica, que não era apenas a turma do Colégio Marista, que eu tinha entrado na universidade, apesar de estarmos em cursos diferentes, a gente se encontrava. Né? Para você ter uma ideia, em 79, no meio do ano, nós fizemos uma viagem a Belém do Pará, de carro. A turma do Colégio Marista, que ainda estava junto ali pela universidade. Malef, que é engenheiro civil, Malef Filho, Emilson, que é engenheiro civil, Chicão, um outro engenheiro civil, era a turma nossa do colégio. Então a gente mantinha essa amizade. Só que eu vou começando a conhecer. Aí eu conheço o Sérgio Diebe, lá na arquitetura. Líder, já vereador. Walter Bossal. Walter, irmão de Paulo Rocha. Que morava na Deodoro, onde hoje é um bar muito famoso. Tem um número, né? 294, assim. Alguma coisa assim, que é um bar na Avenida Deodoro, era a casa de Valtinho. Então, vem a eleição para o DCE, Moisés vence, o primeiro... Chaparueira, o primeiro presidente do DCE eleito, porque os outros eram ainda um regime meio biônico. E aí eu conheço Fernando Mineiro, aí eu conheço Simone Diniz, aí eu começo a conhecer professores de outras áreas, que não necessariamente da engenharia, que aí tinha todo um movimento, que começa um processo de fundação da ADURN, né, um movimento sindical docente importante, com uma galera de fora, tipo Angela Tigre, o Salete Machado, o Sebastião Cunha, Joel, que era um cara da física, Hélio Scatena, que eram pessoas que vinham da geração do 68, tinham feito o movimento estudantil em 68 em locais diferentes. Tem um cara muito importante, que era um cara do jornalismo, chamado Carlos Eduardo Lins e Silva. Um grande jornalista. Grande. Esse cara, quando saiu daqui, ele se tornou um grande articulista da Folha de São Paulo, no auge da Folha. E esse cara foi... Então essas pessoas faziam um pouco a nossa cabeça. Eu, no caso, que não vinha por exemplo, Moisés era completamente diferente. Moisés era um cara já maduro, que tinha sido preso, que tinha feito um movimento contra a ditadura. Então já era outro tipo de perfil. Eu estou falando de 78, 79, e o que é que está acontecendo no Brasil? Aí vem o PT. A explosão. Porque são as greves operárias, por um lado, com Lula, o ABC Jacob Ittar, Olívio Dutra, sindicato de professores, de metalúrgicos, de bancários, de humanos, de sindical, tudo pipocando. Eu tento dividir mais ou menos assim: o movimento sindical nas ruas, assembleias num estádio de futebol, a tal que tinha era professor. Mas um pouco depois, nesse primeiro momento, 78, 79, não tem movimento forte aqui. Porque o movimento forte nosso aqui foi até 68 com os secundaristas, mas Ateneu, que eu não participei. 78 já tem a Comissão de Justiça e Paz. Sim, mas 78, é outra coisa. Não estou dizendo o seguinte: paralelamente você já tinha um movimento de anistia, tinha toda uma... Por isso que eu quero, didaticamente, como é que eu vejo? O movimento de massas que produziu o PT é um partido que foi produzido a quente, com gente na rua. É basicamente a partir desse movimento sindical, urbano. Volta dos anos urbano. Preso. É um povo. É Lula, é Olívio Dutra, é Jacob Ittar, são bancários, professores, metalúrgicos, nos grandes centros urbanos. Recife tinha coisa, Fortaleza tinha coisa, Natal muito pouco. Nesse ambiente. Aí que outros ambientes se somaram para fazer o PT? Aí teve o ambiente dos presos políticos, dos anistiados, tá certo? Aí vem a Igreja Católica, a campanha da anistia, aí Luciano Almeida aqui, aí Luciano propriamente não entra no primeiro dia do PT, mas seu Lauro, o pai dele é quem entra, seu Lauro e João Maria, irmão dele, que são fundadores do PT, tá certo? Mas a partir da referência que eles tinham na vida e na luta de Luciano Almeida, né? Moisés Domingos Sobrinho, que tinha vindo da luta armada, né? Então é outro ambiente, né? Outro povo, digamos assim.
tinha o movimento sindical rural, E o muito frágil. detalhe, o que a nossa geração, a gente politizou-se na universidade, que é uma loucura, né? No meu caso, sim. Eu também, a minha Porque geração. o movimento secundarista ele vai bem até 68, 70 no máximo. E os quadros do movimento estudantil secundarista, Juliano Siqueira, Luciano Almeida, toda essa galera sai do movimento estudantil, novinho, direto para a clandestinidade, para a luta armada ou para o cemitério. Então não fica uma continuidade. Então o que passou para a gente de continuidade da geração 68, por isso que eu gosto de citar isso, são esses professores que chegaram aqui como professores visitantes, que tinham feito movimento E estudantil. muitos até quase com um exílio estadual. Né? Eles estavam vindo, não tinham espaço nas suas cidades de origem, porque tinham feito greves, porque eram malhados nas suas universidades como esquerdistas. E aí encontraram esse espaço aqui, que foi Domingos, acho que foi na reitoria de Domingos, que abriu algum tipo de processo de convite, porque não era nem... Precisava de um físico, não tinha físico. Não tinha físico. Aí veio o Joel, Ouvia Mário Taqueia. veio o Mário Taqueia, porque eram bons, tinham um currículo, ninguém tinha mestrado aqui. Ninguém tinha doutorado. doutorado. Aí vem Salete Machado com mestrado em educação, vinha Ângela Antigo com mestrado, vinha Roberto Hugo Belchiovski com mestrado em matemática, vinha Joel na física, vinha Tião Carneiro na arquitetura, que tinham currículos e tal. Para fazer departamentos, eu Para precisava de organizar currículo. tudo, precisava desses quadros. Eles não sabiam bem que esses caras eram de esquerda. Acolheram os caras Fazer de aqui. doido, né? Alguns ficaram. Muitos ficaram. Outros saíram. O Carlos Eduardo Lins, esse saiu rápido, porque ele era um cara muito... Em fio estava em Natal. Em Fio esteve em Natal. Também era um Esse exílio, né? Entendeu? Exílio. Então, isso eu não vivi. Por exemplo, em Fio eu não vivi. Essa relação dele com Chico Miséria e tal, eu sei disso um pouco depois. Agora, eu conheço o Sérgio Diebe. Eu faço uma viagem no ônibus da universidade, minha primeira viagem de ônibus na universidade, né? Eu calorinho, novinho, um encontro de engenharia, alguma coisa em Recife, e eu vou. Eu era afoito, eu ia para as coisas, né? E os caras acendem um baseado lá atrás, que eu nunca tinha visto, porque eu venho da natação, eu nunca fumei, por conta da natação. Geração saúde sem Né? sistema. Algo eu sempre gostei, de dar uma bebericadazinha e tal, mas o cigarro não. E eu me lembro bem dessa viagem. A galera vai para o fundo do ônibus e acende um baseado. Dentro do ônibus da universidade. Isso em 78, 79 já era um negócio diferente. E eu vou conhecendo essas pessoas. Abdon, que era o cara do diretório acadêmico. Um cara, Irmão que é de Zé engenheiro civil. Fernandes. Irmão de Zé Que era Fernandes. do nosso departamento. Então eram os caras esse mais politizados, eu calorinho, 18, 19 anos, esses caras com 20, 22, 23, alguns mais politizados, tipo Sérgio Diebe, outros menos, porque tinham irmãos, porque tinham amigos, porque tinham pais que eram de esquerda e tal. E aí eu vou conhecendo esse povo. E quando chega a eleição do DCE, a coisa explode, do ponto de vista de mais muito gente. rápido, Né? né? Tudo Geraldo Guedes, que é irmão de Vanduí, né? Simone. Aí eu começo um namoro com Simone já nos anos 80. Né? Então eu vou me entrosando. Agora, o que me faz ser ganho, digamos assim, para a esquerda de verdade, foi um trabalho já em 80. Fevereiro de 80 o PT é fundado nacionalmente. Aqui muito pouca gente. O PT aqui era pequeno, em 1980. E não tinha essa repercussão de massas. Porque quem que funda o PT no Nordeste? Um movimento sindical rural muito fragilizado, porque as ligas camponesas foram muito derrotadas. Dizimadas. Então, Manuel da Conceição é o ícone desse grupo. Né? Então, nacionalmente, repito, era o sindicalismo pesado. Essa turma de movimento de direitos humanos, que vem dos grupos... igreja, né? Aí os intelectuais, tipo Paulo Freire, tipo Marlena Chauí, Lamarca está morto. Mas a companheira de Lamarca entra no PT no primeiro momento. Clara Scharf. Marighella, desculpe. A companheira de Marighella. Né? Então, Lamarca era... o que é que acontece? E a Velberg é a segunda. A LN está meio esbagaçada. Mas pessoas que foram da LN entram no PT. Que não são esses sindicalistas. E muita gente que também já tinha vindo do exílio. Né? Alguns grupos que foram se formando. Porque os grandes grupos de esquerda, em 78, 79, 80,
Era o PCdoB, era o PCB e o MR8. E o próprio PDT de Brizola, né? Não, o PDT só na reformulação em 80 que vem a reformulação. Mas já era outro campo, você já era outro campo. Então, o PCdoB, o PCB e o MR8 não quiseram papo com a ideia de formar um partido de trabalhadores. Eles criticavam isso. Eles foram pela linha da frente ampla no MDB. Lula disse, não, eu quero um partido de trabalhadores. Aí vem aquela crítica que diziam que era um partido de macacão, que era excluído. Mas não é verdade, porque Paulo Freire é fundador. E Paulo Freire não e também a direita vem com aquela dizer que quem fundou o PT foi o Golbery, que é uma grande sacanagem. Não. O movimento de massas dos sindicatos urbanos é que são a grande fonte de inspiração para o PT. Aí Paulo Freire veio aqui e disse, opa, é por aqui que eu vou. Marilena Chaves disse, opa, é por aqui que eu vou. Quadros que sobraram, sobreviventes... Florestan, né? Florestan Fernandes. Sobreviventes da luta armada, Raul Ponte, que foi um dos caras que eu me identifiquei, que era lá do Rio Grande do Sul. Caras que tinham mais idade. Né? Caras que estavam com 30, com 40. Opa, viram esse negócio? É por aqui que eu vou. Essa ideia é boa. Então o PT é formado por esse movimento social muito forte, muito vivo, e pequenas outras experiências. O sindicalismo rural. A CONTAG era hiper atrasada politicamente. Nessa época. Então a CONTAG não entra no PT. Entra Manuel da Conceição. Aqui no Rio Grande do Norte foi o pessoal do Centro, que era um povo quase clandestino. Cesário Batista, Eliseu Barbosa, Damião de França, eram caras que estavam em pequenas cidades, quase que escondidos. E ao saber da ideia desse partido, de Lula, porque Lula se torna muito famoso, as pessoas procuram. E vê os grupos menores. Não esquecer que era uma época que Lech Walesa era considerado coisa nova, né? É um pouquinho depois da Walesa. É 80, 81. Lula vem antes. Né? Então, aqui existia um grupo ainda articulado chamado PCBR, que Aldemir Lemos era uma figura importante aqui. Esse vem para o PT no primeiro momento. E havia no Brasil o MEP, Movimento de Emancipação do Proletariado. O grupo que depois eu entro chamava ORMDS, Organização Marxista Revolucionária Democracia Socialista. Era um nome gigante. Aí tinha um outro grupo que Lincoln era um representante, chamava DP, da Democracia Proletária. Aí tinha inúmeros grupos, mas eram grupos muito pequenos. Esses grupos tinham, sei lá, 50 pessoas no Brasil, 60 pessoas. Um cara ali, outro acolá, outro acolá. Era um movimento de... E aí veio o PT e disse, cada um vendo de um jeito. Né? O partido um outro partido que sempre foi um pouco forte aqui no Nordeste, o PCR. Depois veio o PRC. Então, era uma sopa de letrinhas que, em 79, 80, eu estou na universidade, começa a receber os textos. Todo mundo andava com a bolsa de couro cheia de texto. Eu lembro bem que a Alírio me convidou, Alírio não, o Glênio Sá me convidou para o PCdoB. E eu tinha simpatia pelo PT. Eu disse, não, PCdoB não, o PCdoB não está no PT. Mas o PCdoB era do tamanho dessas tendências, que na época a gente chamava de organizações, que entraram no PT. Eram 3 ou 4 pessoas na universidade. Era uma organização. Tinha mais barulho, mais 3 ou 4 pessoas, não era mais do que isso. Agora, tínhamos codinome, eu tive codinome. A gente reuniu 3 caras. Qual era o teu codinome, né? Eu nem lembro mais. Né? Então, pode ser que um dia eu vá precisar, então deixa ele quieto. Né? Eram 3 caras, 4 caras, entendeu? Que formavam um grupo. Então, Mineiro sempre teve uma turminha com ele, Moisés sempre teve uma turminha com ele, Aldemir era diferente. Aldemir não tinha ninguém na universidade. Mas o negócio que é legal colocar... O grupo de Aldemir era um grupo muito mais... Paralelamente à questão política, teve também uma grande efervescência cultural que você tem Sim, nisso. Pois né? Aí veja só, ainda nessa formação do PT, que eu falei muito dos sindicalistas, desses grupos, tem a juventude, que é onde eu entro. Então toda uma leva de estudantes na universidade se identifica com Lula, com o PT, um partido libertário. E os artistas todos vêm juntos. Então, Festival do Forte. Né? Festival do Forte. Que começa em 79. Aí começa essa galera vir pro PT. Né? Os malucos, os maconheiros, o
os gays Os assumiram, poetas. os poetas, Geração mimeógrafo. todos esses grupos se identificam. Então, Venâncio Pinheiro, Aloysio Matias, Dorian Lima, tinha um grupo chamado Aluá. Era um grupinho mínimo, que se reunia na casa de Venâncio, lá na Rua Oeste, ali perto da 2 de novembro, depois eu fui morar lá. E tinha o Zumbá, que era um bar que é um precursor do Beco da Lama, para quando for. A galera levava o disco para ouvir, né? Os caras andavam com estojo de. Mineiro era aficionado por cinema. Mineiro andava na universidade com um projetor daqueles de rolo, 16 milímetros, para cima e para baixo. Encoraçado por Tenquim, Mineiro deve ter exibido 190 e poucas vezes. Actas de Marúzia. Então, era esse o movimento. Então, havia uma mistura de política, de formação de PT, de diretório acadêmico na universidade e cultura. Porque Diebe tinha esse vetor. Aos domingos nós íamos ao Cine Rio Grande assistir o Cine Clube Tirol. Cine Clube Tirol. Né? Tem essa turma mais, digamos assim, mais popular que faz o forte. Né? Tinha Gugel, filho de Deífilo. Tinha a Galeria do Povo. Tinha a Galeria do Povo, de Dunga. Que era, né? A Galeria do Povo é legal dizer o que era, né? A Galeria do Povo era um paredão que tinha na Praia dos Artistas e Dunga usou o paredão para fazer colagem de recortes, de coisas de daí que veio o nome Praia dos Artistas? Hein? É daí que veio o nome Praia dos Artistas? Não, Praia dos Artistas vem um pouco antes. A Praia dos Artistas fala-se muito porque tem a ver com Enfio, que Enfio morava no pé da Ladeira do Sol, e os artistas iam se encontrar com Enfio. Né? E também um pouco pelo Forte do Reis Magos, que vinham pessoas famosas. Versus Lisboa, né? O Amar era naquela descida. O Amar era ali. Né? Então, o Mirabô morou ali também, não foi? Mirabô, acho que essa época estava fora já. Mirabô saiu um pouco mais cedo daqui e foi para o Rio. Né? Mas o que é que acontece? Quer dizer, o movimento dos bares, por exemplo, tinha a tenda do Cigano, que era por trás do Forte, né? do hotel do Hotel Reis Magos, do Fortão, do Hotel Reis Magos. E o Iarabá, que era perto do farol do Manuís, ali na beira da praia, que tinha um copo que já vinha com cheiro de peixe. Porque o cara só tinha um freezer. Então ele botava o peixe, o copo, a cerveja, tudo no mesmo freezer. Então o Iara era o bar que a gente ia amanhecer o dia. Né? E, então esse ambiente, quer dizer, eu estou entrando na esquerda. E o Feijão Verde. O Feijão Verde era aqui na 15, perto da escola técnica, né? Então eu estou entrando na esquerda, aí eu vou me afastando radicalmente dos meus amigos do esporte, porque eu paro a natação, e vou me afastando radicalmente dos meus amigos de colégio marista, do Tirol, né? Meu pai continuou morando lá e eu começo a morar fora. Eu morei vizinho a Vécio, que você citou aí, do Amai, no Jardim Botânico. Nós alugamos um apartamento no Jardim Botânico, eu e mais 2 caras. Eram 3, cada um tinha o seu quarto. Porque eu era bolsista, eu tinha uma grana, independente de meu pai e minha mãe. Eu tinha bolsa de atleta no primeiro momento. Mas ainda tinha o elo, né? Mas ainda tinha o elo familiar. Depois eu vou morar na 2 de novembro, já um movimento com Venâncio Pinheiro, mas em busca de um setor popular. A gente montou um bar, era o Espaço do Juruá. Teatro, bar, Espaço do Juruá. Nós alugamos um terreno, era um terreno que tinha um muro muito bom, era bem protegido o terreno, porque o cara construiu um muro para fazer um supermercado e depois não fez o supermercado, ficou só o muro. Aí nós alugamos, abrimos uma porta, quebramos o muro para abrir uma porta e fizemos um teatro-bar, um palco, que fazia apresentação de transformistas. Todos os transformistas de Natal passaram lá. Lucinha Moreno, Lucinha Morrana, Gato Lúdico, Raul da Alcateia, todos os grupos undergrounds de Natal passavam lá. E era Hugo e Venâncio. E Irene, que era a companheira de Venâncio. Tem até uma foto famosa que circula, que é lá no teatro. Bar, tem uma foto que está eu, Venâncio, Irene, João da Rua, Dorian. Eu estou sem camisa nessa foto. Cabelo assim meio arrupiado, uma barba. É bem interessante a foto. Vez ou outra, Venâncio publica essa foto. Então, esse movimento ele era casado. Né? Um PT surgindo, aí Aldemir Lemos, Mineiro, Salete Machado. Isso aí vira um dos núcleos do PT. Esse pessoal fazendo a campanha de filiações.
eu entro na campanha de filiações, porque tinha que preencher umas fichinhas, a gente ia. Eu me lembro que eu montei, a gente tinha uma brigada em São Gonçalo do Amarante. Eu, Simone e Salete Machado, a gente assumiu São Gonçalo, conhecemos um cara lá chamado Pedro, que era um cara do teatro, porque ele chegava no cidade sem conhecer ninguém. Ou a gente ia para uma escola, ou ia para uma igreja, ou ia para um sindicato, fazer uma pescaria. Ele não sabia nem por onde andar na cidade. Né? Nós éramos da universidade, classe média, e ia para a Mãe Luísa, ia para Rocas, ia para Quintas. Onde tinha um núcleo do PT, nas Quintas, tinha um núcleo de lá. João Maria morava nas Quintas, Moisés morava nas Quintas. Então lá eles tocavam a filiação. Mineiro chegou a morar em Mãe Luísa. Mineiro morava com o Roberto Hugo. Tiveram uma casa lá em Mãe Luísa. Então tinha alguns bairros que a gente... Nas Rocas sempre teve um pezinho que era João Maria, a gente chamava João Gato, que era gráfico, né, que era lá que foi da Cojornata. Então, Zona Norte era um tremendo vazio. Não existia Zona Norte em 78, 79, 80. Quer dizer, quando a gente faz a campanha de filiação do PT em 80, Zona Norte era muito pequena. Né? Era uma coisa basicamente Ridinha e Igapó. Nós fomos fazer campanha de filiação em São Gonçalo do Amarante e batemos com o pessoal de teatro. Que era Pedro, era o cara que ele fazia Jesus Cristo na Paixão de Cristo lá, vinculado à igreja. Ele e uma menina chamada Nova. Esse menino Pedro faleceu jovem, Nova, eu acho que ainda está por lá. E a gente filiava e conseguimos a legalidade. O PT, para existir, aí vem a história do Golbery. O Golbery criou uma regra para a reformulação partidária. Existiam dois partidos no Brasil, Arena e MDB. A Arena era o partido do sim, senhor. O MDB era o partido do não, senhor. Era uma oposição comportada. Dizia não, senhor. Né? E ele propõe um critério, então você tinha que ter, hoje são 27, na época era um pouco menos, os estados da federação, não lembro agora o número. 23. Né? Nós tínhamos que ter, parece que, partido organizado em X% dos... Parece que era 16, né? X% dos estados. E para existir no estado, você tinha que ter, se não me falha a memória, o número nosso aqui era 33 municípios, na época. Era alguma coisa em torno de 30%, 30 e poucos por cento do total de municípios. Eu sei que o nosso número cabalístico, a gente tinha que organizar o partido em 33 municípios. Aí a gente organizava em 20 e os outros eram a fósseis. A gente olhava no mapa, pegava um pequenininho, porque para você organizar em um município também era um percentual do total de eleitores, você tinha que filiar. Entendeu? Então, para existir em Natal, tinha que existir de verdade, porque era muita gente, em Mossoró. Mas aí a gente ia para um localzinho pequenininho para fazer o que a gente chamava do PT cartorial. Porque com talvez, não sei exatamente os números, mas vamos chutar aqui, 20, 30 pessoas, você formava o partido. Então, então se você achasse um cara no município, você arranjava 20 filiados. Porque a pessoa assinava aquela ficha, não sabia nem direito o que é que estava acontecendo. Tal. E aí o PT conseguiu os 33 aqui no Rio Grande do Norte. E o Rio Grande do Norte foi um dos que ajudou a mistura que nós fazíamos, era isso. De segunda a sexta a gente fazia política estudantil na universidade, os professores trabalhavam, e final de semana a gente ia para os bairros periféricos ou para os municípios fazer campanha de filiação. Um esquema quase que underground, né? Era muito underground, era muito voluntarismo. A maioria das muita pessoas, animação. A maioria das pessoas com muito pouco dinheiro. Então, Antônio Joaquim Bernadette era uma dupla estratégica, porque era um casal que tinha carro, uma casa legal. Salete Machado era estratégica, ela era solteira, mas tinha carro e uma casa legal. Né? Lincoln Moraes não era da universidade, mas entrava um pouco nesse ambiente, porque era meio intelectual e tal. Né? Cícero, Igreja. que era ligado à Igreja Católica. Aí começa a faltar. Aí tinha Pedro Chapinha, era o nosso empresário. Pedro Chapinha tinha uma loja de sorvetes, tinha uma Kombi, e vez ou outra ele emprestava a Kombi. Né? Roberto Hugo tinha um Fusquinha azul. E Aldemir Lemos e sua turma era um pouco diferente. Nós, esse povo da universidade, não tinha muito diálogo com o Aldemir, pelo contrário, tinha umas disputas. A turma de Aldemir era a turma que vinha do PCBR,
Eles tinham muita força no interior. Então, eles hegemonizavam o PT no Estado. E essa galera mais ligada à universidade hegemonizava o PT em Natal. Então, eu fui presidente do PT em Natal no primeiro momento. Nesse momento, Brasília estava fora de Natal. Brasília participou mais. Estava morando fora. Brasília estava muito na fundação da CUT. Aí 82, 83. 83, agosto de 83 é a CUT. Então, 80. Né? O PT se forma oficialmente, nacionalmente, mas é provisório o registro. É 81, só que vai ter. O registro de fevereiro de 80 ele é provisório. Aí tem essa campanha de filiação a partir daí. Eu ingresso de verdade em junho para julho de 80, né, numa reunião que teve no Rio de Janeiro chamada SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Nós fizemos uma campanha de mobilização intensa aqui, particularmente no setor 3 e 4 da universidade, que era onde eu estudava, a turma da engenharia. E nós levamos 5 ônibus, sob minha coordenação. 80 foi da Unicamp. Não, foi na UERJ, no Rio de Janeiro. Lembro bem. E nós levamos 5 ônibus. E de lá, nós ainda fomos. Você já tinha essa manha de organizar. Que vinha do esporte. Que vinha do esporte. Você já tinha a manha, né? Isso eu aprendi no esporte. Liderar grupos. Eu não era um cara de esquerda, eu não era um cara politizado. Eu era da engenharia. Mas já tinha essa manha. Mas tinha essa manha. Porque eu sabia, a partir do esporte, de viagem. Eu tinha feito 5 viagens em ônibus pela natação. A gente ia para Recife, para João Pessoa, com muita frequência para competir. Entendeu? Então eu aprendi isso com meu pai, com o Dario Teixeira, os treinadores, o pessoal que mexia com o esporte da época. A gente aprendeu a conviver com motorista de ônibus, como é que era aquela manha, aquele movimento todo. Então, no meio do ano de 80, nós vamos ao Rio de Janeiro. Chega lá, é um grande evento. Paulo Freire voltando para o Brasil. Leonel Brizola voltando para o Rio de Janeiro. No braço da massa. Mário Juruna, andando com um gravador por dentro de um evento universitário. Banquinha colhendo assinatura de tudo que você imaginar tinha um abaixo-assinado. Era a grande ferramenta de mobilização nessa época, era o abaixo-assinado. Todo tipo de movimento de salve a Amazônia, libere a maconha, libere o aborto, constituinte e soberana, tudo no mundo tinha uma banquinha coletando assinaturas. E nós assinávamos todas as banquinhas. Porque para ser bacana, você tinha que assinar a lista de abaixo-assinado. Um era puxado pela igreja, um era puxado por um grupo de maluco, outro era puxado por um intelectual de esquerda, Marilena Chauí. Esse povo estava todo lá. Florestão Fernandes. Então as palestras eram gigantes. Você imagina, em 1980, Miguel Arraes voltando para Pernambuco. Eu me lembro do cartaz. É um cartaz grande assim, Arraes está aí. Uma sonoridade fantástica. Muita gente de Natal foi para lá. Muita gente. Né? Então, a UERJ, ali pertinho do Maracanã, do Rio de Janeiro, foi o palco desse encontro. Nós ficamos num ginásio de um negócio chamado Pedro Ernesto, acho que é um hospital. Tem uma área lá que nós dormíamos lá. E lá eu fiz a cabeça, literalmente, para a esquerda. Então eu volto no meio do ano, de 80, quer dizer, o PT tinha 4 meses de... Eu volto petista. Eu sou ganho para essa ideia, liderando já uma galera importante da engenharia, porque eu liderava a viagem, né? E viro dirigente do movimento estudantil com o Valtinho. O Valtinho era o presidente do Partidão, todo mundo sabia que o Valtinho era do Partidão, e eu era o vice. E toda a galera da chapa era comigo. Walter Pinheiro. Não, Walter Medeiros. Boçal. Irmão de Paulo Rocha, casado com uma arquiteta. É, porque eu troco os Walter. Esse Walter que você está falando é outro. Que era da Rua Deodoro. O Paulo Rocha foi um quadro importante do Partidão. Médico. Médico, ainda está aqui conosco e tal. Pois bem. Então, toda essa galera era comigo e eu, PT. E Valtinho, Partidão. Aí veio a eleição para o DCE, que Geraldo foi o candidato para a sucessão de Moisés. A chapa de Geraldo não tinha um único contato no centro. Geraldo Guedes. Geraldo Guedes. Chamava Contraponto, o nome da chapa. E João Emanuel, que era um grande quadro, um grande orador, do Partidão, foi quem ganhou a eleição. João Emanuel Evangelista. João Emanuel foi quem ganhou a eleição.
do Partidão. Só que quando, na campanha para o DCE, quando a gente chega na chapa, contraponto, para apoiar a chapa, o pessoal toma um susto, porque eles não conheciam ninguém da engenharia. Eles quem? Geraldo, Moisés, Mineiro, porque o movimento que eles eram fortes na saúde e nas humanas. E na engenharia era a turma do Partidão por causa dessa tradição de Sérgio Diebe, de Valquinho, do Abdon, que era o presidente lá. Essa turma era toda contra, eram anti-PT, eles não gostavam da ideia do PT, criticavam, diziam que a gente era financiado pela CIA, havia uma crítica muito dura naquele tempo, né? E aí foi quando eu surjo mais fortemente na universidade, no que a gente chamava o Diretório Acadêmico do Centro de Tecnologia, o DACT, que deu uma bombada na universidade, nesse diretório, por conta dessas viagens que a gente fazia. E a chapa perde a eleição para o DCE, João vence, mas na eleição seguinte, aí não deu para ninguém. Aí a chapa do PT entrou com toda a força, tudo quanto tinha, e eu sou o presidente da chapa, quase que naturalmente, não tinha disputa. Pode dizer que foi a primeira grande conquista do PT na política daqui? Foi uma grande vitória, essa de 82. Foi Isso mais está de uma forma muito localizada. Ele está falando na da universidade, mas a universidade era muito importante. Mas repercutiu em Natal inteiro, né? Repercutiu em Natal inteiro, tá certo? A vitória de Moisés foi muito importante, porque foi a retomada, em 79. Mas não era PT ainda. Era um movimento pró-PT. E a vitória de Moisés tinha de tudo um pouco. Entrou todo mundo. Tinha partidão, era a esquerda, digamos assim. Aí, na sucessão de Moisés, já começou a aparecer os perfis. O Partidão tinha uma chapa, o PT tinha outra. O Partidão ganha. Porque precisa dizer que o Partidão no Rio Grande do Norte era muito forte. Eles tinham um vereador na capital. Em 82, eles elegem um deputado estadual. O PT vai eleger deputado estadual em 90. O Partidão elegeu em 82. Um médico, Hermano Paiva. E Diebe, vereador da capital. Não é pouca coisa. Eles não eram filiados ao Partidão. Eles não disputavam o voto dizendo que era MDB. Mas todo mundo que votava em Serginho sabia que Serginho era você vale também falar um pouco que Sérgio Diebe tinha um perfil também muito moderno de política. Ele já era a antítese de Hermano Paiva. Sim, né? Serginho era o cara da banda galha. Serginho era gay. Uhum. Serginho circulava na classe média de Natal, era querido. Minha irmã Melânia, mais velha que eu, Melânia era fã de carteirinha, sem ser militante. Melânia nunca foi uma mulher militante e tal. Mas ela adorava Serginho. Porque Serginho era muito querido, simpático. Muito vinculado com o artista e tal, né? Chico Miséria, Enfio, universidade, arquitetura. Não tinha a rigidez do Partidão, né? Arquitetura, né? Então, carnaval, música, samba, etc. Então, era um cara, né? A turma que fumava um baseado gostava de Serginho, a turma que era mais à esquerda gostava de Serginho. Peru, o médico, Peru era carne e unha com ele, na campanha de Serginho. Aí ele circulava bem, aí ele entrava na classe média, mesmo gente da direita. Aceitava Serginho. Hermano já é mais duro, mas se elege deputado estadual. Porque eles tinham base em Macau. João Emanuel vem de Macau. João Emanuel foi candidato a prefeito de Macau em 82. Por uma sublegenda, porque naquela época tinha sublegenda. Entendeu? Ele sai do DCE para ser candidato a prefeito em Macau. Já devia ter concluído o curso. Então, quando chega teve greve, então houve uma descontinuidade, porque Moisés foi eleito em 79. João em 80. 81 não teve eleição para o DCE, por conta de greve dos docentes, que era quem fazia greve. Aí a nossa eleição vira o ano de 81 e acontece no primeiro semestre de 82. Aí a chapa reconstrução. E aí um detalhe interessante. Eu, por ser filho de classe média, aí eu volto para a minha origem lá. Filho de milico. Ter entrado na universidade como calouro, já dirigindo um Fusca. Eu tinha um Fusca, que meu pai tinha me dado. Atleta de natação. Porque se fosse de atletismo ou de futebol, a esquerda aceitava melhor. Mas natação é esporte de branco. Pode crer. Entendeu? Então eu era campeão de natação, andava de carro, filho de milico. O pai tinha sido presidente do América. Presidente do América. Então tinha uma certa... Agora, eu me torno uma referência importante no movimento, porque eu sabia falar, porque eu enfrentava.
E quem mais me ajudou a me projetar foram as coisas de Diógenes. Diógenes fazia umas besteiras e a gente ia pra cima. Diógenes da Cunha Livre. Ainda tinha naquela época a figura do repressor lá da... Claro. Sim, aí tinha a ASE. É. Que depois, um dia desse, apareceu minha ficha da ASE que eu nunca tinha visto, né? A ASE era a Assessoria de Segurança e Informação, que funcionava nos porões. Adriel Lopes Cardoso. Era no subsolo da biblioteca. Aí eu subia no banco dos corredores da universidade, a gente fazia muito discurso no corredor central da universidade. Aí a gente dizia, olha, ali embaixo da biblioteca, na sala tal, é lá que eles estão. Ah, vocês estão gravando o que eu estou dizendo aí? Pode gravar! Dando filho da puta. Ah, a estudantava adorava o enfrentamento que a gente fazia e a gente crescia politicamente e demarcava. Você chegou aí lá pra salinha conversar? Não, eles já ficando mais tranquilo. Eles não mais, eles anotavam, eles fotografavam. Já estavam perdendo a força. Aqui e acolá a gente via alguém fotografando na Assembleia e dizia, aquele ali, ó! Aí o cabo corria. Porque era a época que os dedos duros davam com aquelas capangas. É. Olha só. Porque a gente teve com o Cícero aqui, Cícero chegou a ser entrevistado na salinha. Convidado. Uma das maiores mobilizações que nós tivemos foi patrocinada por Diógenes. Foi o seguinte: a sede do DCE era num porão desgraçado na Praça Cívica do campus. Tem aquele palco, era embaixo daquele palco. Era uma caverna. E longe pra caceta. Longe, a universidade era lá embaixo, a gente ficava afastado. Tínhamos um mimeógrafo, quando a gente chegou lá, Moisés e depois João, a gestão deles. Quando a gente ganhou o DC, ainda era lá. Tinha um mimeógrafo, tinha meia dúzia de coisas. E estava em construção o centro administrativo, o centro de convivência, onde hoje tem os bancos. Estava em obra. Aí nós vamos a Diógenes. Professor Diógenes, a universidade está crescendo, se organizando, está construindo um centro de convivência, nós gostaríamos que o DCE ficasse ali. É um centro. Escolhemos até uma salinha bem pequenininha, acanhada, que depois virou o ponto dos Correios. Era o ponto que nós queríamos. Não dá certo, negou. Alugamos uma caminhonete e um carro de som. Pegamos as tranqueiras do DCE, mimeógrafo, mesa, cadeira, tamborete, papagaio, piriguito, botamos em cima dessa caminhonete 3 quartos. E soltamos um carro de som dentro do campus, anunciando e convidando os alunos para uma ocupação do que tinha sido o canteiro de obras da construção do setor de aulas. Deve ter sido um escândalo. Era o canteiro de obras do setor de aulas. Quando terminou a obra, a cooperativa cultural da UFRN, o professor Waldson Pinheiro, pediu esse canteiro de obras para fazer uma cooperativa de livros, uma biblioteca, uma livraria. Deu uma ajeitadinha. Só que, quando o centro administrativo, o centro de convivência é inaugurado, a cooperativa ganha um espaço, que lá está até hoje, aquela sala imensa, para levar a cooperativa cultural, que eu sou sócio fundador também. E aí a gente, muito bem informado, sabíamos que a cooperativa estava saindo para lá. Nós queríamos ir para o centro administrativo de hoje, não deixava. Vai para o setor 1. Nós fomos para o... Era os livros saindo e a gente entrando. Uma presepada de todo tamanho. Tem uma foto eu com um pedaço de pau desse tamanho assim, tipo uma trave, sei lá o que danado era. Macho pra cacete. Macho pra dedéu, entendeu? Um carro de som zoando na universidade, chamando, vamos ocupar o espaço no setor 1, porque o DCE tem que ficar perto dos estudantes. Está lá até hoje. É onde hoje é a sede do DCE, até hoje é aquele espaço que nós conquistamos. E Diógenes deve ficar tudo. Diógenes quase infarta. Quase infarta. Porque o objetivo de deixar vocês lá era justamente para deixar a gente longe. E o carro de som dizia: fomos ao gabinete do professor Diógenes, pedir uma salinha de 3x3 dentro do centro de convivência. Ele negou. Agora nós vamos para uma sala grande, bacana, no setor de aula, pronto. E fomos e ficamos até hoje. E ele caladinho ficou. E o mais interessante disso é que existia na época, eu acho que ainda existe hoje, a figura do prefeito do campus. E, a essa época, o prefeito do campus chamava-se Coronel Bosca. Que era ligado à repressão. Coronel Bosca era pai de uma família de nadadores do América. Morava quase vizinho ao América, na Ceará Mirim. Você sabe que ele que deu uma mãozada quando pegaram aquela turma que estava aqui no interior do PCBR, teve
uma da revolucionária que gritou: "Viva a Revolução!" e deu uma mãozada no pé do vidro que a peruca subiu. Coronel Mosca me viu nadando desde pequenininho. Eu era amigo dos filhos dele, das filhas dele. Eu, presidente do DCE, ocupamos esse espaço, eu vou a ele. Ixi, como é que foi a conversa? A conversa rendeu umas mesinhas e nós montamos um barzinho do DCE, que até hoje tem uma mesinha. A prefeitura, e o pessoal não entendeu como é que você conseguiu que o Coronel Mosca botasse trabalhadores para ajeitar, consertar a porta que estava quebrada, ajeitar um banheiro. Em consideração, né? Em consideração ao fato que meu pai era major da aeronáutica, papai era vivo ainda, em 82, quando eu me elegi. Então, esse ambiente era muito, digamos assim, curioso, porque um dia, numa conversa pública, porque a gente fazia aquelas rodas imensas, em frente, ele pegava o reitor, aí cercava ele e fazia uma audiência na marra, né? Em frente à biblioteca, nós pegamos de ordem e fomos para cima, a questão, ele defendendo o ensino pago. Aí a gente fala, aí, vou dar um exemplo aqui, pronto. O Guinho, filho de Hugo Manso, lá de Nova Cruz. O Guinho pode pagar a universidade. Você não pode. Aí pegava um estudante da residência, uma pessoa de origem popular, e dizia, você não pode. Então, nós queremos que o Guinho pague e você não pague. Aí ele me deu essa bola. Aí você deu Eu fiz um discurso ideológico que ele... Acabei com o Diógenes. Acabou a amizade. Professor Diógenes, nós não estamos aqui fazendo movimento em causa própria. Eu não estou aqui advogando de eu ficar mais 2 ou 3 anos fazendo engenharia mecânica gratuitamente. Não é isso, o professor não está entendendo. Isso é um projeto de sociedade. O que é o cientista? Aí tome ideologia, qual o papel da educação, qual o papel da universidade, por que tem que ser pública, gratuita, por que tem que ter autonomia. Aí vem aquela pauta gigante que eu aprendia dos professores, do discurso dos professores, de Salete Machado, de Ângelo Antigo, do que a gente lia dos textinhos lá dos grupos clandestinos. A gente era muito, digamos assim, afiado no discurso ideológico. Perdeu a animação de hoje, né? Aí, o Guinho não é mais o Guinho, né? Aí era um texto pesado, aí falava 20 minutos, a estudantada ia para cima, ele não sabia o que fazer depois, né? Então, esse era o ambiente na universidade que, em paralelo, fundava-se o PT. Então, em Natal, no Rio Grande do Norte, não tem, na fundação do PT, não tem o perfil nacional das grandes lideranças sindicais. E a ocupação da reitoria? 84. Já você saindo da faculdade quase. Eu já tinha terminado engenharia mecânica, eu estava terminando, eu fiz novo vestibular, só para fazer movimento. Eu fiz vestibular para jornalismo. Não, mas aí tem mandato, vai até 83. Até 83. Aí nós, na sucessão, aí o PT racha. Todo o PT... Não, pera, então você vai chegar em 83, então precisa... Mas antes de falar da campanha, tem uma eleição campanha eleitoral, exatamente. A campanha eleitoral. A primeira campanha. A do Rubens. Então eu me elejo presidente do DCE em maio de 82. De 82. E já começa a campanha eleitoral, que era novembro de 82. Pronto, aí é bom você falar um pouquinho da aí o que é que acontece? Aí é aquela legislação draconiana, voto vinculado. Você tem que votar em vereador, deputado estadual, federal, senador e governador do mesmo partido. Então, o PT só existia, só lançou candidato a vereador e a prefeito em pouquíssimos municípios do interior. Então você imagina um município que não tem partido, não tem nenhum candidato a vereador, não tem nenhum candidato a prefeito, como é que você pede voto para deputado estadual, federal, senador e governador? Era muito, muito, muito difícil. Era um voto, 2, 3 em cada cidade. Tivemos campanha onde? Onde tinha candidato a prefeito. Santo Antônio do Salto da Onça tinha uma liderança rural lá importante, foi candidato. Natal não teve eleição para prefeito, só o vereador. Mossoró, tivemos. Poucas cidades. Carnaubais, tinha meia dúzia de cidades. Mas o que você lembra dessa campanha? Eu me lembro da imensa pressão sobre nós, na universidade, do aluno mesmo, porque que nós não íamos ajudar a eleger os caras do MDB. Porque era Zé Agripim e o Partidão dentro do MDB. Partidão, PCdoB e MR8. 3 grupos fortes no movimento estudantil. Porque o MR8 funda o PT e sai. O MR8 aqui era Vladir, era a companheira de Vladir, era Divaldo também. Séries. Aí aquela menina que era da Federação das Mulheres, Rosa Maria. Eles tinham força, eles eram importantes. PCdoB era Glênio, Christian, que depois Christian vira presidente do DCE. No Partidão era Cláudio Oliveira. Era
a memória de Sérgio Dieber tinha força, eles tinham força social. Aí doutor Roberto Furtado é candidato a deputado estadual, com chance de vitória. Garibaldi Filho. Aloysio Alves, um mito do populismo, voltando tinha sido caçado. Então, gente, vocês não vão votar em Aloysio, vocês vão ajudar a eleger Zé Agripino. Zé Agripino vem de uma dinastia dos 3 Maia. Tarcísio, governador biônico, indicado pela ditadura, Lavoisier, governador biônico, indicado pela ditadura, Zé Agripino, prefeito biônico, aí sai candidato a governador. Então, a pressão sobre nós, dos caras mais velhos, inclusive, mais experientes, Abdon, que era uma referência importante para mim, que era lá da engenharia, eu não lembro se Diego estava vivo em 82, acredito que ainda estava vivo. Estava, acho que ele estava, foi eleito. Professores universitários. Eu me lembro de um cara que me exerceu uma influência grande, o livreiro Luiz Damasceno. Luiz era radicalmente contrário ao PT. E era um intelectual, era o cara que mais lia livros dentro da universidade. O cara que vendia o livro para você. Era o cara que coordenava essa cooperativa de livros. A cooperativa. Luiz chegava com Hugo, você é presidente do DCE, você é uma liderança. Você não pode não fazer um discurso para defender o doutor Roberto Furtado. Que, por ironia do destino, quando eu sou processado lá na ocupação da reitoria, 2 anos depois, é Roberto que é meu advogado. Porque é um homem decente. Né? Mas nós não votamos nele. Tinha um cara candidato a deputado federal, que eu acho que até parente do atual reitor, José Daniel Diniz, que todo mundo achava que era muito importante ter um deputado federal do Rio Grande do Norte que fosse liberal, porque era tudo... Sobrinho de Monsenhor Valfrido. Era tudo das oligarquias dos federais, eram horrorosos. Tinha senador biônico ainda nessa época. 1/3 do Senado, eram 3 senadores. A população elegia 2, um era biônico. Então a pressão sobre nós, jovens, do PT, para votar no MDB, era imensa. Aí eu, presidente do DCE, vou votar em quem? Em Venâncio Pinheiro, que era o gráfico da DURB. Um cara de periferia pobre que rodava os impressos do nosso movimento, era o nosso parceiro. A maioria do pessoal do Movimento Estudantil votou em Moisés, que era o ex-presidente do DCE. Mas aí já tínhamos umas diferenças internas ao partido. E eu me alinhava com um grupo que não votava em Moisés. Aí nós escolhemos... Já com a ramificação mais na parte cultural. A parte cultural. Aí, que depois gera o espaço do Juruá, que nós montamos, eu e ele, a oficina viva de serigrafia, que o Venâncio trabalhava, e eu me associo com ele, tal. Pois bem, então, a campanha de 82 que eu vivenciei foi muito na universidade, porque eu acordava, ia para a universidade e saía de lá à noite, e às vezes dormia lá na residência, apesar de ter o meu espaço, mas eu nunca fui residente, mas dormia muito lá, porque fazia muita política na residência. Né? Foi da residência que saiu a ocupação da reitoria depois. Então, era uma campanha dificílima para a gente pedir voto para Rubens, que era um cara desconhecido, não era daqui. Era só bom de gogó, né? Mas o bom de gogó é quando ele entra na televisão. Isso é na reta final da campanha. O problema da campanha para a gente foi o primeiro momento. Por que lançar Rubens? Entendeu? Quando ele dizia que o PT ia lançar Rubens e Elisiel Barbosa, gente, vocês estão brincando. Você imagina um professor doutor, o mestre na época, cheio de informação, gente, isso é brincadeira. Vocês vão porque, na verdade, naquela época ainda se tinha uma visão de que ser político era necessariamente ter que estar numa elite, ou seja, não tinha como você não ser de elite e entrar pra política. Não, e teve uma tese, gente, teve livro publicado, o voto útil. A tese do voto útil. Eu sei que o MDB não é bacana, mas eu vou votar no MDB para poder derrotar a ditadura. Acho que, na verdade... Então, isso era muito forte. Na verdade, as grandes linhas ali começavam tipo assim, um grupo, de alguma maneira, jogou para criar algo novo. Isso. Foi duro. Mas mesmo nisso, o PT começa a ter campanhas sucessivas. Aí valeu a nossa é importante o que o Hugo está falando. Eu acho que a primeira posição mais forte que a gente tem é falar, olha,
teve muita gente contra essa história toda. Não foi fácil chegar ali. Mas era muita gente. A gente teve 3 mil votos. O Rubens teve 3 mil votos no estado todo. Eu tinha sido eleito presidente do DCE em maio com mais de 3 mil votos. Só de estudante universitário. Então, como é que o estudante universitário, que acabava de me eleger, o que é que ele me dizia no corredor? O que é que ele dizia para Mineiro? O que é que ele dizia para o próprio Moisés? Moisés já estava se afastando. Mas o que é que eles diziam para a gente? Vocês são loucos. Porra, Hugo, não foi para isso que a gente votou em você. Por que você não vai ajudar a eleger o doutor Roberto? Porque o voto é vinculado, meu amigo. Se eu votar em Roberto, eu tenho que votar na chapa do MDB de cima a baixo. Eu não quero votar em Aloysio. Eu quero votar no PT. Fundar o PT, organizar o PT é muito importante. É um projeto de futuro. De qualquer maneira, aquilo ali foi... É uma demarcação. Mas nós ficamos muito isolados, socialmente falando. E mais ainda, que para mim foi a experiência mais dura de isolamento assim, que eu lembro, tá? Foi depois da campanha das diretas, que aí dá um salto aqui temporal só no colégio eleitoral. Nessa época, aí eu estava morando num bairro chamado Alto Juruá. Você lembra da derrota da direta? Aqui não passou. Depois da campanha da direta veio o colégio eleitoral. A votação do colégio eleitoral. Eu estava num bairro popular, na rua 2 de Novembro, lá com o espaço do Juruá. Isso, finalzinho de 84 e início de 85. A eleição de Tancredo foi em janeiro de 85. O PT tinha 8 deputados federais, eleitos em 82. 8. 3 foram expulsos do partido porque declararam que iam votar em Tancredo. 3 de 8 é 40% da bancada. Foram expulsos. No dia que Tancredo se elege no colégio eleitoral, a rua 2 de Novembro, a rua Oeste, que eu morava em Venâncio, Regina Pinheiro morava lá, a 2 de Novembro, onde eu morava, eu tinha um espaço, estava em festa. As cabeças minimamente democráticas do Brasil estavam todas em festa, porque Tancredo havia derrotado Maluf no colégio eleitoral. E o PT votou contra. Eu não conseguia entrar no boteco. Nós não conseguíamos entrar no boteco no dia da vitória de Tancredo. Porque a gente tinha sido contra os deputados do PT votarem em Tancredo. Era muito difícil explicar isso à classe média. Como é que você é de esquerda, como é que você faz movimento na universidade, como é que você ocupa a reitoria, como é que você faz campanha pela direta já, aquela mobilização imensa, e perdeu, porra, a campanha. A emenda, era a emenda do de Oliveira, nós perdemos a emenda. Como é que você não acompanha Tancredo, não acompanha Ulisses, não acompanha Brizola, não acompanha a Railton? Toda a esquerda estava com Tancredo. Até Prestes na época, né? Toda a esquerda estava com Tancredo. E nós não. Entende? Então, socialmente, era um isolamento desgraçado para quem era liderança. Eu já vinha. Eu já tinha saído do DCE, mas eu era uma pessoa muito conhecida. Tanto é que, no momento seguinte, eu sou indicado pelo PT, nesse ano de 85, a candidato a prefeito, com 20 e poucos anos. Mas antes de 85 tem 84. Não, aí 82 foi isso, uma campanha muito isolada. Eu fiz a campanha de Venâncio, desse tamanho. A de Moisés foi um pouquinho maior na universidade, porque ele tinha mais nome. Mas é só abrir lá. Alex, Rossana. Rapaz, na verdade, eram os candidatos da gente da verdade, somando todo mundo, talvez tenha dado 1000 votos. Eu acho que nem 1000 votos em Natal. Na verdade, o principal da campanha do PT aqui em Natal foram aqueles 15 debates que a gente fez nas comunidades. Sim, pois é. Então, veja só. Não tinha mas nada. Isso, Roberto, é nos últimos 30 dias de campanha. Entendeu? Aí soma-se a isso a falta de estrutura. A dureza maior que eu vivi, acredito que Moisés, que Mineiro tenham vivido isso também, foi na decisão de lançar o PT candidatura. Entendeu? Depois que a gente lançou, aí ficamos no isolamento. Os caras fazendo a campanha de Aloysio e a gente fazendo a campanha de... Esse debate para lançar candidato, como é que foi? Foi um debate nacional. Foi uma decisão nacional.
Que Lula foi candidato a governador de São Paulo e ficou em 4º lugar. O PT é o que é por causa disso. Lula é o que é por causa disso. Porque imagina, Lula poderia ter sido deputado em 82, apoiando, mas não dava samba, porque o voto vinculado precisa entender a legislação. Lula poderia ter saído deputado, poderia, mas tinha que alguém sair governador. Para poder fechar o voto. Nós elegemos. Genuíno foi eleito deputado federal. Em 82. Genuíno cearense, guerrilheiro. Se elegeu aonde? São Paulo. Nas costelas de quem? De Lula. Lula era o puxador para governo. Para dizer que esse partido existe. Aí ela é Genuíno. Elegemos Bete Mendes, atriz global, na época. 8 deputados. Que Bete Mendes e outros 2, inclusive o líder do PT na época, José Ayrton, romperam com o PT para ficar com o Tancredo. E se apagaram politicamente esses 3. Ninguém sabe mais nem o destino deles. Os 5 sobreviveram. Paulo Paim, parece-me. Lula não, Paulo Paim, Genuíno, eram os 8 deputados federais no Brasil inteiro. Era São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas, talvez. Pois bem. Então, a decisão de lançar foi uma decisão nacional daqueles mesmos operários, dirigentes sindicais. A gente pode falar que se teve 8 em 22, teve 8 em 82 também. É, mais ou menos isso. Então, veja só. Esses caras foi que tomaram a decisão e nós acompanhamos, nós concordávamos com a tese. O MDB ganhou a eleição para governador numa quantidade significativa de estados. Aqui perdeu, mas ganhou em alguns locais. E aí vem aquele crescimento da onda democrática. O que é que acontece em 83? No momento seguinte à campanha. Surge um deputado vinculado ao MR8, que eu fiz referência aqui, Dante de Oliveira, do Mato Grosso, deputado pelo MDB, mas com história na esquerda. E apresenta uma emenda parlamentar, uma PEC dessa de hoje, dizendo só o seguinte: as eleições para presidente serão livres e diretas pelo voto sufrágio universal. Porque antes era um colégio eleitoral, os senadores e deputados reunidos que elegiam o governador, o presidente. Essa emenda de Dante Oliveira pega fogo no Brasil. Em dezembro de 83 começam os comícios pelas diretas já. Lula cresce feito um vulcão. Brizola, porque sabiam falar. Lula era acostumado a falar para as amplas massas nas assembleias. Brizola sabia falar. Ulisses já não era um brilhante orador, mas era um cara muito bem articulado no parlamento. E aqui em Natal? Tancredo também. Aqui em Natal nós somamos Roberto Furtado, Manu Duarte, Glênio Sá, Alírio Guerra, Moisés Domingos, Hugo Manso, Fernando Mineiro. Eram essas as lideranças. O pessoal do MR8. O pessoal do Partidão, né? Meia dúzia de figuras para fazer a campanha da MDB tomando conta de tudo. A turma de Aloysio volta para cima da cara. A turma de Aloysio, todo mundo na campanha. Garibaldi Alves. Né? Isso, final de 83, entrando para 84. Teve um grande comício na Gentil Ferreira, que eu falei em nome do PT. Porque, como eu falei, na capital, quando reuniu o PT da capital, essa galera da universidade, essa turma mais jovem, um pouco classe média, tinha hegemonia. Quando reunia estadualmente, os rurais, a turma de Aldemir, Crispiniano, formatavam a maioria. Então eles conseguem o nome de candidato ao governo, em 82, tirado do grupo mais vinculado a esse trabalho. Quando chega 83 e 84, para a campanha das diretas já em Natal, quem fala é o Hugo Manso, do grande comício. E também tem um detalhe que o próprio PCB sai um pouco da cena eleitoral. Porque teve uma crise em 84, que foi um episódio em Salvador que os colocou numa situação muito delicada. Uhum. Em 84 ainda. De alguma maneira sai de cena. Sai de cena. Aí pronto, 84, essa campanha das diretas se mistura com a ocupação da reitoria. Eu já não sou mais presidente do TCE. Né? O PT rachou, na minha sucessão houve um racha, porque uma parte do PT propôs uma aliança com o PCdoB, que era um movimento nacional lá da UNE, que o PCdoB hegemonizava a UNE. E aí, quem me sucedeu no DCE não foi um cara do PT, foi Christian,
Vasconcelos, pelo PCdoB, em aliança com a turma de Mineiro. Que a minha diferença com o Mineiro na universidade fica muito clara. Quando eu assumo o DCE, Mineiro já não era mais do DCE, Mineiro tinha sido da gestão de Moisés. Né? Mineiro, Moisés, Geraldo, formam um grupo. Eu, Edilson, Mauricléia, Simone, Assunção, Nascimento, era uma outra galera, todos petistas, que na gestão do DCF começou a ficar embaçado. E na sucessão embaçou de vez. E aí eles hegemonizaram lá, e aí o PCdoB foi que cresceu na universidade a partir desse espaço que foi dado para Cristo. Isso em 83, a eleição. Quando veio 84, que tem a ocupação da reitoria, eu já não estava mais no DCE, mas eu sou, juntamente com o Mineiro, que também não era mais do DCE, as principais lideranças da ocupação. Como é que começa essa história? Na residência. A pauta da ocupação foi o restaurante universitário, que a gente usava muito, o restaurante, a gente passava o dia na universidade, fazendo movimento, e os residentes. Aí não tinha café da manhã, era a primeira crise do residente, ele não tinha café da manhã, tinha almoço e janta. A qualidade horrorosa. O cara que era o gerente do restaurante universitário, ele era dono de uma pocilga, a gente descobriu que ele tinha uma pocilga. Então, quanto mais comida sobrasse, melhor para ele. Então, quanto mais ruim fosse a qualidade da comida, mais iria sobrar. Fazia um feijão duro que ninguém conseguia comer o feijão. Então a gente começa a denunciar isso tudo. A gente tinha uma técnica, o bandejão era de metal, aí a gente batia o bandejão com talher, era ensurdecedor. O restaurante começava todo mundo batendo, entendeu? A gente fazia movimento, tinha gente que virava a bandeja. Entendeu? Então era muito radicalizado o tema do RU. Aí veio uma proposta de aumento. Aí foi o estupim. E a ocupação da reitoria, ela nasce na residência do campus, onde Mineiro era residente. Eu não era, mas eu ia muito lá. E o dirigente lá, o líder do presidente da residência, chamava-se Tebas. Era um cara que hoje é professor de filosofia em Mossoró. Aí nós passamos a chamar, você que é professor de história, Tebas hegemonizava lá, virou o Império Tebano. Então, a gestão da residência era o Império Tebano. Então era cheio de brincadeiras, né? Tinha um amigo nosso que o nome dele o apelido dele era Antônio Chofé. Não sei por que Chofé, eu acho que o pai dele tinha caminhão. E o apelido era OX. Porque Antônio era Antônio e Chofé era com X. Então, cada um tinha um codinome. Era o X, era o Império Tebano, eram as brincadeiras, mas de lá saiu um movimento muito radicalizado. Os residentes saíram da residência um dia, pela manhã, com mochila, com panela, com a tranquilidade. Todo mundo tinha panela para poder fazer o café da manhã, ou para fazer uma janta, um lanche à noite. Sim, outra coisa, domingo não tinha lanche, não tinha RU. Era outra crise para os residentes. Porque todo mundo era muito liso. O campus era muito distante. Não tinha essa vida tão intensa de lanchonetes. Mas a residência do campus. Porque as outras não. Tinha a biométrica e tal, mas o foco era o campus. A biométrica era mais, tinha uma turma da saúde, que tinha um pessoal nosso lá, tinha a Assunção, tinha uma turma, tinha a parte feminina, mas o forte era lá do campus. Pois bem, então saem esses residentes por dentro dos setores de aula, já com colchonete, com a parafernália toda, e entramos a gente dá o giro por dentro dos setores de aula para recrutar gente, para aumentar o cordão, e entramos. Um lance bem intestino mesmo. Não, e muito bem organizado, nós entramos na reitoria para o auditório, para uma assembleia. Não tinha ocupação na pauta, ninguém sabia da história da ocupação, nem os caras do DCE sabiam. Christian não sabia das coisas, porque era outra galera que organizava. Era a galera mais à esquerda. Aí na assembleia, dentro do auditório, alguém propõe: não vamos mais sair daqui, isso era tipo meio-dia já, 1h da tarde, vamos ocupar. Alguns acharam que era ocupar o auditório, mas a gente já tinha combinado na noite anterior que não era o auditório, era a reitoria toda. Quer dizer que a direção não sabia. A direção formal não sabia. Vocês montaram uma direção paralela. Aí saímos do auditório, tem as fotos, a gente subiu naqueles primeiros andares lá, aí na balustrada, a massa lá embaixo, uma quantidade gigante de estudantes, e a gente em cima,
elegemos um comando de ocupação. Um negócio assim... Quantas pessoas nessa 800. Eu tenho um texto. Então, 800, o texto que eu publiquei. Publiquei num jornal muito importante de Natal, o Rangal. Rangal. Está publicado esse meu artigo no Rangal, que era de um cara que era... Osório Almeida, ele criou o Partido Comunista de Esquerda. Porque ele dizia que os outros partidos comunistas não eram de esquerda. O dele era o Partido Comunista de Esquerda. Só tinha ele como filiado. Aí nós subimos lá a balustrada e fizemos elegemos um comando de ocupação atropelando o DCE. O DCE ficou completamente fora. O comando éramos eu, Mineiro, Soraya Godeiro, Fernando Cachimbinho, que hoje é do PSTU. Só gente boa de trato. Que hoje é do PSTU, e mais alguns outros. Era o comando. E como é que ficou Cristo nessa brincadeira? Ficou bobo. No final da ocupação, a reunião final de negociação, estávamos eu, Cristo e Mineiro. Ele acatou. Ele teve que acatar porque o movimento era dirigido por a gente. Né? Então nós fomos, dividimos o comando, cada um foi para uma pró-reitoria, tomar posse dos espaços, e o comando de ocupação ia para onde? O gabinete do reitor, que é o centro nervoso da reitoria. Nós nos instalamos no gabinete. Quando chegamos lá, Genibaldo, aí já era Genibaldo, o reitor, Genibaldo estava lá. Eu me lembro como fosse hoje, ele lá, sentado no birô, a gente entra, fazemos um discurso, onde a gente chegava a fazer discurso. Ele não era um cara ofensivo. Não, ele era um doce de pessoa, um cara super... Mas foi engolido. Total. Né? Aí nós fizemos, tá tudo organizado, olha, lá na extensão tá fulano, lá na pesquisa tá fulano, pá. Não ocuparam só a reitoria, foi todas as pró-reitorias. Não, todo o prédio. Todo o prédio. Primeiro e segundo andar. Aí eu lembro como fosse hoje, quando eu termino de falar, ele olha assim, e eu? As palavras do reitor foram, e eu? Vai embora. O senhor pode ficar, não tem nenhum problema, nós vamos ficar aqui. Uma ruma de colchonete, aquela bagunça visual. Ele ficou mais uma meia hora, a fome bateu. Sentiu que estava fazer o quê aqui? Ele foi embora. Fechou as gavetas e foi embora. Né? E a partir daí criou um impasse. Porque aí ele não aceitava negociar com a gente. Né? Ele se sentiu... Diógenes entra nessa brincadeira? Não. O pró-reitor estudantil chamava-se Jaime Marins. Que teoricamente era para ser o interlocutor do movimento. Que era ligado a Jaiminho. Sempre ligado a Garibaldi. Jaiminho. E aí ficou um impasse, a gente fazendo movimento, um dia, 2 dias, 3 dias, página de manchete dos 2 jornais da cidade, o Tribuna e o Diário. Né? Muita gente, o estudante, todo mundo saía da sala de aula para vir visitar a reitoria ocupada. Era um tour, né? Era um tour. Ou seja, virou uma insurreição. Uma insurreição. Foi a comuna. Me diga uma coisa, e tinha show? Como era tudo. O dia a dia, como era o dia a dia lá dentro? Tudo muito. E a alimentação principal? Comissões, comissão de limpeza, comissão de segurança, tudo no mundo. Né? Aí apareceu um cara que se destacou muito, o cara sabia fazer tudo. O cara era quem melhor lavava banheiro, o cara era quem melhor. Um cara forte, jovem. Aí esse cara sugeriu um comando de visual, porque surgiu um boato que o exército, que é ali do lado, iria ser o exército que ia desalojar a gente. Aí eles vamos para cima da caixa d'água, que de lá a gente tem uma visão panorâmica do campus. O cara sabia tudo. Quem é esse cara? A gente acha que era infiltrado. Sabia demais, né? Sabia demais, ninguém sabia quem era o cara. Aí a gente começa a aprender, você conhece esse cara? Não. E a gente, dentro daquela agitação, não tinha tempo muito para parar, para pensar. Mas no primeiro dia, segundo, lá pelo 3º ou 4º dia, ninguém conhecia o cara, ninguém sabia o curso do cara. Destacava demais. O cara era muito bom, entendeu? E começou a chegar para algumas pessoas para propor a gente se armar com um coquetel molotov. Que é isso? Aí eu me lembro quando ele chegou para mim, eu disse, rapaz, eu não sei nem o que é isso. Como é que... Não, isso é muito fácil. Ele pega um garfo de Guaraná, enche de querosene ou de gasolina, põe um pavio, deixa o pavio fora, bota um sabãozinho para vedar, bem vedadinho, entendeu? E na hora H a gente risca esse pavio que está do lado de fora da garrafa e joga. Quando a garrafa bater no chão, vai explodir, vira uma bomba. Aí eu digo, esse cara sabe demais. Esse cara não é estudante, esse cara é outra coisa. Aí demos... E
E se faz uma confusão dessa, tudo que vocês precisam para perder era apoio. Tudo que precisa para prender a gente. Aí quer dizer, o cara foi afastado. Sumiu. Depois eu acho que a gente deu um chá de sumiço nele. Então, era esse. E a parte cultural? Porque todo mundo se conhecia. Todo mundo se conhecia. E a parte cultural? A parte cultural era o foco, a dupla dinâmica era Sueldo e Pedrinho. Sueldo Soares e Pedro Mendes. Só isso. Sueldo Soares era lá da engenharia, fez engenharia química. Não, aí aparecia muita outra gente. Eu me lembro bem que o carro-chefe era Sueldo e Pedrinho. Quando dizia show com Sueldo e Pedrinho, a universidade parava. E a ocupação era isso, né? Muita música e tal, né? Mas assim, muita segurança, muita disciplina. Rolava birita ou... Na reitoria, não. Dizer, teve uma noite que eu saí uma noite para beber fora. Nós fomos para casa de uma... Vocês tinham o controle. Eu fui para casa de uma professora chamada Graça Pinto, minha amiga até hoje. Me lembro bem que depois me malharam, porque eu estava com a mesma roupa do primeiro dia. Aí quando eu cheguei na casa de Graça, ela disse, pelo amor de Deus. Aí eu tomei banho e ela me emprestou uma calça jeans. Só que o modelo da calça jeans era um modelo feminino. Tinha uns detalhes, mas coube no meu corpo, eu era magrinho, coube no meu corpo, né? Mas todo mundo percebeu que a calça não era minha, né? Então eu volto para a reitoria no dia seguinte com uma calça diferente, né? E a turma pegou no meu pé com essa história. Nessa noite a gente bebeu e tal, mas fora. Dentro a gente não tinha birita, nem maconha, a turma que fumava. Vocês tinham controle total. Isso era disciplina muito aí legal. Como foi a negociação? Aí durou quanto tempo? Aí, durou quanto tempo? Foram 6 dias. A ocupação foram 6 dias, mas muito intensos, né? Muito intensos. Aí o impasse foi. Bem, a negociação estava resolvida, era uma besteira, a pauta era muito simples, né? Mas chega um cara chamado Jaime Marins, né, pró-reitor, com um argumento muito lógico. Seguinte, vocês ocuparam a reitoria, o reitor saiu, e aí tem que dar um final. É verdade. E a gente não recebeu nada. O reitor tem que assinar um papel para vocês dizerem que concordam e acabar a ocupação. Uma negociação tem que ter um... É verdade, tem lógica. Você não faça uma pauta. Apresente o texto para a gente, uma pauta. Protocolo, uma pauta. Para poder o reitor dizer que concorda. E... Aí aumentou a pauta. Não, meu amigo, a pauta foi a casca de banana para fazer o processo contra nós. Malandragem explícita deles. Eu me sento numa máquina daquelas IBM, que era da esferinha, e redijo comando de ocupação, parará, pauta, ponto 1, ponto 2, ponto 3. E assinamos 8 pessoas do comando. E entregamos de mão beijada a ele, que ele pega aquilo ali e leva para a PF. Filho da puta, hein? Jaime Marins. Para a PF. Para exigir a reintegração de posse aqui. Os responsáveis são esses. Muito escroto. Porque não era o DCE. E eles não queriam brigar com ele, porque o DCE estava para cá. Quem é que assinou? Hugo Manso, Mineiro, Fernando Cachimbinho, Soraya Godeiro, eram 8. Que gerou o meu texto, que eu botei 8 não, 800. Porque o processo foi em cima dos 8. Como eu fui quem escrevi, fui o primeiro a assinar. Aí o processo é Hugo Manso Júnior e outros. O processo foi aberto. Foi muito escrotíssimo, cara. Foi, total. E um outro, que me foge agora o nome. Mas é importante falar que o seu nome não foi para a PF, o seu nome foi para o SNI. Sim, aí foi para... meu depoimento foi na PF, ali na Rua Sul, hoje é um prédio. Que eu fui com François Silvestre e Roberto Furtado como advogados. Isso depois da desocupação. Então, esse papel foi uma baita sacanagem. E uns professores de direito se reuniram e vinham para a gente mostrando, rapaz, olha, a Lei de Segurança Nacional está em vigor. Vocês vão ser punidos pelo 477, que era um artigo que expulsava estudantes da universidade. Tudo estava em vigor ainda. A ditadura ainda existia, juridicamente falando. Eles já não usavam mais tanto. Lula tinha sido enquadrado na Lei de Segurança Nacional. Só vai concluir. Continua muita coisa em 88. Ainda existe esse arcabouço até 88. Pois bem, os caras fizeram... Agora você imagina a gente com 20 e poucos anos, os pais e as mães da gente morrendo de medo em casa. Teu pai militar. Papai milico. Né? E o nível de pressão era muito grande. Você vai se fuder. É você, não é essa galera aí não. Vão cortar, você vai perder. Você vai perder o seu curso. Meu diploma de engenharia mecânica é dezembro de 84. Nós estamos em maio de 84. Quer dizer, eu já tinha todas as disciplinas feitas. Eu estava ali só
para concluir as tarefas do movimento estudantil. Tanto é que eu fiz vestibular para jornalismo para ficar mais um pouquinho, em 85. Entendeu? Então, assim, Mineiro acho que já era concluído. Todo mundo já estava com o diploma na mão, praticamente. Né? O risco da gente era imenso. E os caras, professores, entendeu? Era muita ruindade, digamos assim. Em vez de dar uma orientação na positiva, era na negativa. Mas nós resistimos. E aí veio a grande jogada, aí eu não lembro, é importante que alguém depois lembre, quem foi que propôs a chamada comissão de alto nível. Foi proposto uma comissão de alto nível. Comissão de Justiça e Paz. Para mediar o conflito. Que acaba quem foi a comissão? Donivaldo Monte, Garibaldi Alves Filho, Geraldo José de Mello, Jaime Mariz entrou na sala da negociação. O sacana. Genibaldo foi para a sala da negociação. Não, mas até aí não sabia que ele era o sacana. No final da negociação apareceu. Aí fomos. Aí essa comissão tem as fotos engraçadíssimas. Os estudantes no chão, aqueles colchonetes e tal, e Garibaldi passando, pedindo licença para passar. Né? Eu vou trazer as fotos para, nesse meu depoimento, aparecer as fotos. Donivaldo, com aquele corpãozinho dele, Donivaldo devia ter 1,50 m e 40 quilos, era bem pouquinho. Ele pedindo licença aos alunos e o povo não estava nem aí, deitado estava. Ele teve que pisar nos colchonetes para poder entrar. E aí, nesse ambiente, Genibaldo se dispôs a vir para a reitoria para negociar. E nós, aí fechamos a negociação, devia ser meia-noite, 1h da manhã, estava tudo resolvido. Eles queriam assinar o papel e a gente saía. Aí disse, não, nós não vamos sair daqui 2h da manhã, professor. Não, vocês vão para a residência, bem aqui pertinho. 2h da manhã, professor. A gente tinha que sair quando o aluno chegasse para a aula às 7h. Para sair em grande estilo. Ficamos a noite todinha mastigando o sebo e inventando ponto de pauta para o dia raiar. Na reitoria tem a foto. Eu, Christian e Mineiro. Eu me inscrevia, falava 30 minutos. Aí alguém dele, sim, Cid Fonseca, era vereador, estava na comissão, era filho de um ex-reitor, de Genibaldo. Não, de Genibaldo não, de Genibaldo era o reitor da época, de Genário Fonseca. Então tinha um vereador, um deputado, era uma comissão, o bispo. Genaro, que foi da época das torturas de Luiz Maranhão, 52 e 53. O filho dele, Cid, foi presidente, era presidente da Câmara e sentou na mesa de alto nível de negociação, lá chamada de alto nível. Sim, a presidente da Durne estava na comissão, Marlíria, que já é falecida, era presidente da Durne, era o bispo, era o deputado, era o vereador, era uma comissão. Era para ajeitar o medicamento. Estava tudo resolvido. Mas tinha que ter a formalidade. Porque eles já tinham aberto mão do aumento, eles iam retirar o aumento, então estava resolvida a pauta. Só que a gente ficou até amanhecer e o comprometimento que a comida ia melhorar. Sim, aí... Café da manhã e tal. Aquela pauta tradicional de fim de greve e tal, né? De fim de movimento. Aí quando o dia raiou, nós fomos para o auditório fazer a assembleia para repassar para o estudante a posição, para poder o estudante, porque a comissão, nós três lá, nós não temos poder de decisão. Nós vamos ter que levar para a assembleia. Só que ele queria esperar das 7h da manhã, da 8h, para poder o estudante normal, porque quem dormia na reitoria era o menos. Não era 800 que dormia. Devia ser uns 80, 100 talvez. O grosso vinha com o dia de manhã cedo. Aí a gente faz uma belíssima assembleia e saímos em grande estilo. A saída saiu mais gente do que quando entrou. O movimento saiu maior do que começou, né? Então foi uma vitória espetacular. E os desdobramentos dessa ocupação? O desdobramento foi... O processo contra você não andou? Não andou, depois foi arquivado. Estamos terminando esse primeiro momento de depoimento, mas amanhã nós continuamos com mais um período, já que são 40 anos de militância no Partido dos Trabalhadores.